Gênesis capítulo 3, verso 22 e o verso 23. Então disse o Senhor Deus: o homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Assim, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Esse verso 23, para mim, é o verso mais triste do Antigo Testamento. É o mais lamentável. É o que retrata a maior lamúria do ser humano. É o que retrata tudo que o mundo vive hoje. É em razão deste acontecimento aqui, dessa pena que esse casal recebeu. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Esse texto me diz que a escolha de Adão e Eva o levou exatamente a perder o entendimento, como já vos disse, e abraçar a ignorância. Acreditaram que estavam alcançando o pleno conhecimento e, na verdade, estavam alcançando a totalidade da ignorância. Acreditaram que eles iriam agora entrar no reino da luz e serem totalmente independentes e ter luz própria, como um sol, não ser mais como lua, dependendo da luz do sol, mas queriam a sua própria iluminação. Então entenderam que a serpente podia lhes dar com essa simples e pequena fruta, e agora abraçaram todas as trevas que o mundo de Satanás tinha proposto. Perceba que eles não perderam apenas o entendimento e abraçaram a ignorância. Não perderam apenas a luz e abraçaram as trevas. Mas eles perderam a posição de filho. Até porque, enquanto estavam no jardim, Deus havia tratado eles como filhos, afinal ele era seus pais. Então perceba que Deus dava a eles o carinho, o sustento, o amparo, queria que eles crescessem, multiplicassem, exatamente como um pai faz com seus filhos. Deus tratava eles na melhor condição, como um bom pai assim o faz, mas eles perderam essa posição, e perdendo a posição de filhos, perderam a posição de herança. Quando deixaram de ser filhos de Deus, deixaram de ser herdeiros, perderam o trono, perderam o governo. Até porque nesse tempo, enquanto Deus estabelece o governo humano sobre a terra, mas desde que o seu Espírito estava no homem governando a terra, eu vos disse também que Deus fez a terra como uma extensão do seu reino, que um rei aumenta a glória do seu reino aumentando territórios. Então Deus criou a terra como um novo território e começou a popular esse território. Começou a colocar pessoas para que tornassem muitos e o seu reino fosse aumentado. O reino de Deus não passou a ser extensão de terras, mas era uma extensão de pessoas. É por isso que Deus disse: crescei-vos, multiplicai-vos, encham essa terra. Quanto mais gente vocês tiverem, mais o meu reino vai ser grande. A ideia de Deus era essa. Se fosse por questão de terra, Ele poderia fazer no cosmos milhares de outras terras. Mas a ideia do reino não é nada imaterial, insensível, irracional. A ideia do reino é entendimento, é conhecimento, é sabedoria, é escolha a partir de sentimentos. Então, para isso precisa ser um reino expansível por meio de pessoas. Logo perceba que Deus tem eles como filhos, governando uma terra distante. Até porque o rei, o eterno, é rei em todo o tempo. E seus filhos jamais iriam ser rei no reino celestial. Então Deus os estabelece na terra e coloca eles como um governo terreno, para que eles reinem, e reinem mediante o Espírito Santo. Mas perderam a condição de filho, então perderam a herança. Não tem mais o reino. O reino foi tirado e abraçaram o reino das trevas. E nessa ignorância toda, foram imergidos em uma situação que jamais imaginavam. Perceba que além de perder
a sua herança de um reino. Perderam o Espírito Santo. Então o que lhes restou? Coisa alguma. Não lhes sobrou absolutamente nada. Se não, perceba, à medida que eles perdem o Espírito Santo, eles perdem seu lugar no reino. Pois a maneira, o mecanismo de estar no reino é a conexão com o Espírito Santo. Então este fora do homem, estes fora do reino. Quando eles perdem o Espírito Santo, perde o reino. E é exatamente assim. Quando um rei perde o trono, ele não perde apenas um trono, ele perde o seu reino. O que representa um reino é o seu rei, é o seu governo. Então, se toma o governo, toma o reino. Se alguém entra em uma nação e toma o governo dessa nação, ele toma ali a nação. Se alguém consegue guerrear contra um rei e possui o rei, ele possui uma nação. Então o maligno veio e possuiu o governo dessa nação. Logo, a nação foi possuída. O reino estava nas mãos do homem. Governe, disse Deus. Domine, disse Deus. E o homem deliberadamente, por sua escolha, o entregou às mãos do diabo. Então agora ele perdeu o reino e o diabo o ganhou. O reino que pertencia aos homens, agora pertence ao reino das trevas. Como vos disse, é por isso que o diabo disse a Jesus: se você me adorar, eu vou te dar todos os reinos deste mundo, porque a mim me foi entregue. Então o homem o perdeu. Perdeu a qualidade de governo, mas perdeu também o seu lugar no reino. Portanto, foi lançado fora, errante como um qualquer. Esse rei ficou sem território. E portanto agora, o seu governo perdeu toda a sustentabilidade. Perceba que quando eles perdem o reino de Deus, eles emergem em um reino em que qualquer um de nós não gostaria de estar, mas quer queira, quer não, nós acabamos por entrar. Perceba que há um paralelo bíblico entre os dois reinos: reino das trevas e reino da luz, reino de Deus e reino do diabo, reino dos céus e reino da terra. Há um paralelo muito triste, lamentável, e esse paralelo foi a escolha que nossos pais fizeram. Embora perceba que quando o reino escapa das mãos do homem, Deus faz uma coisa nova. Para isso você pode me acompanhar se quiser ver. Gênesis capítulo 3 e o verso 15, voltando um pouquinho atrás. Deus faz uma promessa, empenha uma palavra na qual ele não pode voltar atrás. Ele empenha a sua palavra como um penhor, como um selo que ele não pode voltar atrás. E isso fica tão implícito, fica como algo arraigado ao seu projeto, expondo que ninguém, em absolutamente tempo algum, pega Deus de surpresa. Quando isso aconteceu, Deus já sabia o que dizer, já sabia o que falar, já sabia o que ia acontecer. Por isso ele expõe Gênesis capítulo 3, verso 15, como vocês sabem, talvez até de cor e salteado. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência, e este te ferirá a cabeça, e tu, serpente, lhe ferirá o calcanhar. Deus então dá uma sentença de forma poderosa. Ele diz: agora o homem lhe deu o reino, mas um dia esse reino vai ser recuperado. Agora, por um tempo, o homem perdeu o reino para você, mas vai chegar um dia de que a semente do homem vai recuperar o reino para mim outra vez. Ele empenhou uma promessa, e quando empenha a sua promessa, o homem é expulso do jardim. A promessa de Deus, evidentemente, era restaurar o reino, era restabelecer o seu governo e colocar nas mãos dos seus filhos de novo o governo da terra. Até porque ele sempre quis que isso acontecesse. Deus sempre quis que a terra fosse governada pelos seus filhos. Se não percebam, venham comigo por bondade no livro de Salmos, por favor. Salmo 115. Eu gostaria que você pudesse ler comigo esse texto. Salmo 115. Verso 14, verso 15 e o verso 16. Veja como esse texto é tão poderoso. Olha a ideia de Deus. Por isso ele empenha a sua palavra. Diz: o Senhor
aumente-vos o Senhor cada vez mais, a vós e a vossos filhos. Sede, pois, benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Verso 16: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos seus filhos, ou aos filhos dos homens. Deus sempre quis que a terra fosse governada pelos seus filhos, e ele deu o governo da terra a Adão e aos seus filhos, mas este o perdeu. Mas quando agora perde, ele empenha a sua palavra e diz: um dia eu vou restaurar isso de novo. Um dia essa terra vai voltar na mão dos meus filhos. Um dia os meus filhos vão voltar a governar. Um dia eu vou restabelecer o governo. Um dia eu vou trazer o meu reino de novo. E você não perde por esperar, ó serpente. Perceba que uma vez que o homem perde, ele se imerge na escuridão. E agora tudo que ele tem é a sua escolha. Perceba o paralelo do reino. O reino que o Adão estava, o reino que ele pertencia, o reino que ele governava, o reino que o influenciava, que o inspirava e que fazia dele um governo sadio, possuía algumas características vitais, importantes, claras, bonitas, transparentes e que todos gostam. O reino em que ele fazia parte era um reino de paz, era um reino de justiça, era um reino de amor, era um reino de santidade, era um reino de prosperidade, era um reino de abundância, era um reino de alegria, era um reino de festa, era um reino de saúde, era um reino de eternidade, era um reino de imortalidade, era um reino onde a paz governava, era um reino onde a abundância de vida estava em todos os lugares, era um reino onde a luz brilhava constantemente, era um reino onde a felicidade estava estampada nos rostos, era um reino onde tudo que se possuía pertencia a um grupo em que fazia a sua vida ser a cada amanhecer um dia novo e melhor. Esse era o reino, um reino de expectativas sempre boas. Ele tinha tudo isso na mão, um reino onde a morte não governa, um reino onde a dívida não chega, um reino onde o divórcio não entrava, um reino onde a separação não existe. Esse era o reino. Ele tinha tudo isso na mão. Um reino onde a fome nunca chegou, um reino onde a abundância de víveres estava diante dele, um reino onde a provisão era contínua, um reino eterno, imortal, visível e imortal. Ele tinha tudo isso na mão. Então a sua escolha o levou a outro reino. O reino de Deus possui tudo isso. É por isso que você não vê Deus preocupado com a economia do mundo. Você não vê Deus preocupado com o Zika vírus, com o chikungunya, ou quantos mais chico você encontrar por aí afora. Você não vê Deus preocupado com uma nova doença, ou quem vai governar a nação do Brasil. Você não vê ele preocupado com o 13º, com as férias dos anjos, ou com qualquer outra particularidade da vida, porque no seu reino continua sendo e tendo as mesmas coisas. No reino dele isso não mudou. No reino dele ainda continua. A diferença é que o homem o perdeu. A diferença é que o homem não tem mais posse dele. Antes tinha, mas ele o trocou. E quando trocou, não significa que Deus foi derrotado. Não significa que Deus colocou a mão na cabeça e diz: ai, 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 o que vai ser agora do meu governo? O PT acabou de assumir a terra. Não. Ele não disse nada disso. Ele não se preocupou com isso, porque o reino dele é intocável. O reino dele não é manipulável. O reino dele não depende do homem. O reino dele não é sustentado por mim. O reino dele não depende do que eu extraio da terra. O reino dele depende dos céus. O seu governo é do céu. A sua vida é do céu. O seu sustento é do céu. Então ele não perdeu nada. Quem perdeu foi o homem. Deus não perdeu nada. Ele continuou sendo rei, ele continuou sendo soberano, ele continuou sendo poderoso, ele continuou sendo eterno, ele continuou sendo adorado. O homem é que saiu das luzes
e foi para as trevas. E quando ele faz essa escolha, o reino que ele decide viver é o reino onde o rei é um querubim desempregado. Foi despejado do céu. E uma grande parte daquelas pessoas, daqueles seres que com ele estavam, também despejados do céu e desempregados. Sem fundo de garantia, sem férias, sem acerto. Ainda tentou criar um processo contra Deus. Eu vou sentar acima dele e vou julgar essa causa. Coitados. Foram lançados fora do céu. E pior, nem corpo para habitar foi lhes dado. Então por isso eles andam vagando por aí afora, procurando um corpo para habitar, porque nem isso eles têm. O desígnio, ou melhor, desígnio não, a nomenclatura, o nome, a força do que está no nome desse rei em que o Adão abraçou, é chamado no Novo Testamento de Beelzebu, cujo o título significa príncipe das moscas. Então ele é senhor de alguma coisa, das moscas. Então Adão e Eva escolhem sair de um senhor dos senhores, do rei dos reis, para se submeter às trevas de um rei cujo nome é Beelzebu. Perceba que as ações desse cara continuam em queda. Ele era chamado de querubim ungido. Ministrava diante do Senhor. E o seu brilho e a sua glória adorava ao Senhor. E todos ficavam admirados de quanto ele amava a Deus e quanto ele ministrava ao Senhor. De querubim ungido, ele caiu para anjo caído. De anjo caído, ele desceu mais ainda um nível e foi chamado de diabo. De diabo, desceu um nível ainda mais e foi chamado de Satanás. Desceu ainda mais e foi chamado de iníquo. Mais um pouquinho, de príncipe das trevas. Mais um pouquinho ainda, de o pai da mentira. Mais um pouquinho ainda, de o acusador. Mais um pouquinho ainda, de o rebelde. E mais um pouquinho ainda, de príncipe das moscas. Ele estava em cima. Então as ações dele, quem investiu nessas ações, fez igual a Petrobras. Petrobras só está afundando. É a mesma coisa. A diferença é que o dele nunca vai subir. Ele sempre vai continuar príncipe das trevas. E o seu reino possui como características principais a morte, a separação, a angústia, a fome, a pobreza, a tristeza, a dor, a perca, o cansaço, o espinho, o abrolho, a velhice, a miserabilidade, o câncer, os vírus, as trevas, a dívida, a violência. Tudo isso pertence ao reino das trevas, em que o homem decidiu viver. Agora, por bondade, chacoalha o ombrozinho do seu irmão e diga assim: bela escolha os nossos pais fizeram. Percebam que eu acredito que talvez vocês, como mais inteligentes que são, não ia fazer essa escolha. Pergunte de novo para o bonitão que está perto de você: você é inteligente? Ia fazer essa escolha? Fala a verdade. Perceba que eles agora estão expulsos do jardim. Obrigado, santo. Eles não podem mais entrar lá. Foi proibido. Deus lacrou o jardim. Outro dia eu falo sobre isso. Impedidos de entrar nesse jardim. O seu reino agora
é se submeter às trevas e a viver as dores que as trevas propõem. Mas o maligno, que continua agora sendo seu governo, tem a ideia de criar igualmente, estabelecer ou restabelecer reinos e reis. Logo que o Adão expulsa, até parece que é visível nas páginas do Gênesis, o diabo sentando no ouvido de cada um e dizendo: agora eu vou fazer de você um rei, vou fazer de você um bom governo. Ele faz isso com Nimrod, ele faz isso com outros homens, e ele vai inundando o coração destes na ideia de governar, de criar reinos e reis independentes. A ideia do diabo permanece ainda na mente, permeando a mente e os corações daqueles que foram expulsos do jardim. Como quem diz: não deu certo lá está no Éden, não deu certo ser rei com Deus, então vamos criar os nossos reinos, vamos estabelecer os nossos reis e vamos governar, vamos ser governos independentes. Deus nos colocou para fora, mas nós vamos governar. Deus não nos quis mais no seu reino, mas nós vamos criar o nosso próprio reino. Nós vamos estabelecer as nossas próprias leis, nós vamos estabelecer os nossos próprios governos. Então ele iniciou reinos e reis humanos. Essa é a ideia. E foi construindo isso devagar. Perceba que ele começou a colocar no coração dos homens que os reinos fossem reinos que satisfazessem os desejos pessoais e a luxúria de seus reis. Perceba que a ideia do diabo, ela se tornou tão pujante, que à medida que os reis iam crescendo e se tornando governos, era à medida que eles iam oprimindo e sobressaindo sobre as pessoas. Foram se tornando quase que reis, ou deuses homens e deuses reis, para que vivessem independentes. Chegou ao ponto de a mente deles dizer: vamos criar um reino e vamos construir uma capital, um império, uma capital tão grande, tão alta, tão poderosa, que toque os céus, para que nunca mais inundação alguma venha nos destruir. Então vamos ficar famosos, disseram eles. Vamos ser os reis mais famosos da terra. De onde vem essa ideia? Idealizaram a Torre de Babel. E Deus disse: estão indo longe demais, vou destruir esse negócio. A ideia era tornar governos que satisfazessem a si mesmo. Mas perceba que chega um dado momento em que os reis precisam controlar seu povo, precisam controlar seus súditos. E até então, até o Gênesis capítulo 10, 11, 12, você percebe que os reis estabeleceram grandes nações, mas não tinham como manipular o povo, não tinham como orquestrar o povo, não tinham como segurá-los presos a si mesmo, para satisfazer as suas vontades, para realizar os seus desejos mais iníquos. Então o que eles fazem? Eles criam a religião. E eles propõem que a religião é um meio pelo qual eles vão encontrar o verdadeiro Deus, aquilo pelo qual todo ser humano anseia. E eles sabem que todo ser humano tem necessidade inerente a ele mesmo, imanente dele mesmo, de crer, de esperar, de colocar a sua fé em alguém acima dele. Então eles criam a religião. E a religião é essa: o homem à procura de Deus. Religião vem do latim religare, que significa ligar o homem a Deus. A religião é a ideia de um homem em busca de Deus. Mas você observa que no reino de Deus sempre foi ao contrário. É a ideia de Deus buscando relacionamento com o homem. É por isso que o cristianismo não é uma religião, porque a religião é o homem em busca de Deus. O cristianismo é Deus que veio em busca do homem. Então nunca foi e nunca será uma religião. Logo perceba que por meio da religião, os reis começaram a dominar os povos, dominar as suas pessoas, os seus súditos, e os seus governos se fortaleceram. Você vê isso no Egito, e foi isso histórico,
Você vê isso nos fenícios, você vê isso nos filisteus, você vê isso nos macedônios, você vê isso nos babilônios, você vê isso em todas as nações que tiveram seus reinos dominantes no mundo todo. Porque por meio disso, eles controlam as pessoas. Os deuses se fazem, os reis se fazem deuses. E é por conta disso que o reino das trevas sempre cresceu. Sempre, sempre cresceu. E a cada pessoa que nasce, as trevas jubilam, porque fazem com que o seu território aumente. Perceba, se quando Adão e Eva foi expulso do jardim, então o diabo diz: vamos construir os nossos reinos independentes. Vamos construir os nossos reinos, os nossos governos, sem ele, não precisamos dele. Nós temos agora a iluminação, as trevas é a nossa bênção. Fique tranquilo, nós temos tudo isso aqui. Vamos construir os nossos reinos. Então Deus, vendo tudo isso, Deus é inteligente, e Ele começa a usar esse desejo do homem de domínio. E por que esse desejo de domínio existe? Diga para esse bonitão perto de ti: porque Deus colocou. Quem plantou isso no homem? Foi Deus. Deus disse a Adão: Adão, tudo isso está debaixo do seu domínio. Domine, Adão. O Espírito Santo foi, mas o desejo de governo continuou. E por que Deus não tirou isso? Ele poderia ter tirado. É porque Ele sabia que lá na frente Ele ia usar tudo isso para ensinar o conceito do que é o verdadeiro reino que está para chegar. Então, enquanto os homens tentam construir os reinos que alegram a si mesmo, o Senhor começa a utilizar tudo isso como instrumento de ensino para o verdadeiro reino chegar. É por isso que você encontra nas páginas do Antigo Testamento Deus mostrando e ensinando o coração do homem, dizendo: vou lhes mostrar como funciona um reino, vou lhes dar uma nação, para que vocês copiem ela, para que vocês aprendam com ela. Eu vou colocar uma nação aqui, e vocês vão aprender com ela. Ela vai ser o meu reino na terra, e essa nação vai ensinar a sua cultura. Essa nação vai mostrar para vocês o que é adoração. Essa nação vai mostrar para vocês o que é relacionamento. E eu vou começar essa nação de um homem só. Eu vou começar essa nação com um homem só. Gênesis capítulo 12, verso 1, 2 e 3. Veio Deus a Abraão, estando ele em Ur dos Caldeus, e disse: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e te abençoarei grandemente, e farei o teu nome grande em todas as nações, e serás tu uma bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Legal. Ele fez a proposta. Vem comigo, por favor, pegue a tua Bíblia correndinho. Veja como Deus deseja criar Israel como modelo. Ele quer uma nação que ensine o povo a ser reino. Êxodo, por favor. Êxodo capítulo 19. Olha o que Deus diz a Moisés, de uma maneira tão profética, tão linda. O Senhor diz em 2 versículos 5 e 6. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. Aleluia. Deus está dizendo a Israel: vocês vão ser o meu modelo, vocês vão ser os meus professores para o mundo, vocês serão um povo predileto, vocês serão a minha nação, o meu reino, no meio do reino das trevas. O mundo é trevas, Deus está dizendo, mas eu vou plantar vocês como um reino de luz, e vocês vão ensinar os povos, vocês vão viver e vão mostrar aos povos a minha glória. Venha comigo, por favor. Deuteronômio, capítulo 28. Se atentamente obedeceres a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre o quê? Se vocês me fizerdes o seu rei, se vocês acertarem de ser o meu reino de Deus na terra,
Eu vou exaltar vocês, e todas as nações da terra vai olhar para vocês, vai desejar ser igual a vocês. E quando isso acontecer, olha o que ele diz, verso 2. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se tão somente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Deus está dizendo: vocês serão minha nação santa, é o meu reino na terra. Toda a prosperidade, toda a vida, toda a saúde, toda a chuva no tempo certo, toda a bênção do céu, todo o poder que o céu tem para te abençoar, tudo que você pensar que o meu reino tem, vai estar à sua disposição. Você vai correr e elas vão correr atrás de você. Onde você estiver, essas coisas vão estar correndo atrás de você. São somente se vocês forem minha nação, meu reino. Ele fez essa proposta. Ele queria que as nações aprendessem e entendessem que o reino de Deus continua existindo, que as trevas não o destruiu, o homem só escolheu errado. Ele queria que Israel fosse o instrumento para mostrar às nações. Por isso lhes deu a lei e disse: por essa lei vocês vão viver. Essa lei é a constituição do meu reino. Tudo que vocês precisam de leis, esta nação, eu estou te dando agora. Toda nação tem uma constituição, é da verdade. Toda nação tem leis. E Deus diz: está aqui a lei dessa nação, Israel. Vivam por ela, obedece a lei, e vai dar tudo certo. 1 Crônicas capítulo 28. Davi está dizendo assim no verso 5: de todos os meus filhos, e muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele o meu filho Salomão, para se assentar no trono do reino. Não. Eu não ouvi vocês dizerem. De todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele, o meu filho Salomão, para se assentar no trono do reino. De quem é o trono? De quem é o reino? Davi tinha consciência disso. Davi sabia que ele era rei a serviço de outro rei. Davi sabia que ele só era rei porque ele continuava sendo rei. Davi sabia que Israel era uma nação para ensinar as outras nações a respeitar e a honrar o único rei dos reis. Aleluia. Então, quando Deus diz o meu reino, Ele está dizendo o jeito de viver do meu reino, a cultura do meu reino, está tudo aí na lei. Vocês precisam simplesmente observar a lei. Então, vocês vão viver culturalmente. No mundo, o homem pode casar com 2 ou 3 mulheres. No meu reino, não. No mundo, o homem pode fazer isso e matar à vontade. No meu reino, não. Está tudo aí. Sigam essa cultura desse reino. Uau, que coisa gloriosa. Ele estabeleceu Israel como um exemplo para as nações. Como um discipulador que discipula nações. Agora perceba, ele fez um reino em Israel para que eles pudessem viver como uma nação cujo rei era o Senhor. A ideia de Deus era justamente expor. Me veio à mente um texto aqui agora, e eu vou tentar achá-lo, encontrá-lo. Venha comigo, por favor. Livro do profeta Samuel. Por bondade. 1 Samuel, capítulo 8, verso 7. Olha o que o texto diz. E o Senhor lhe disse: ouve, Samuel, a voz do povo em tudo o que dizem, pois não rejeitaram a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Deus disse: é uma nação cujo rei não é desse mundo, é do céu. É uma nação que me obedeça. Enquanto essa nação me obedecer, ela vai continuar sendo um instrumento de cura para as nações. Perceba
que Deus deu a Israel como um instrumento que o sirva, mas que o sirva às nações. Era uma nação de reis que serviriam as nações. Como um exemplo, como discipuladores. Logo perceba que para isso, Deus propôs a esta nação dizendo assim: eu não quero que vocês sejam meus servos. Eu quero que vocês sejam meus filhos. Eu vou ser para você por pai. Olha o que Deus disse a Salomão. Volta comigo, por favor. No livro de 1 Crônicas, capítulo 28. Onde a gente estava agora mesmo, por bondade. Veja o que Deus diz. Isso é o que Deus diz. Davi falou tudo isso para se assentar sobre o trono do reino do Senhor. E Davi dizendo assim: e Deus me disse, teu filho, verso 6, teu filho Salomão é quem edificará a minha casa e os meus átrios, pois eu o escolhi. Olha o que Deus diz para Davi: pois eu o escolhi para ser meu filho, e eu lhe serei por. E à frente Deus diz: ele vai reinar. Se Deus está dizendo, o rei vai ser meu filho, Deus está dizendo, todos aqueles que fazem parte desse reino, cujo esse rei é o rei, serão meus filhos. Se você toma um rei, você toma um reino. Se você tem um governo, você tem o governo desse rei. Se você coloca um rei, você governa sobre ele. Se esse rei é teu filho, os súditos desse rei passam a ser seus filhos. Então Deus diz agora: eu quero uma nação de filhos. Não quero uma nação de súditos. Eu quero uma nação de discipuladores. Eu quero uma nação de servos. Eu quero uma nação de gente que me ame. Em tese, ou melhor, em síntese, Deus está dizendo: eu quero uma nação que não me queira religiosamente. Eu quero uma nação que queira se relacionar comigo. Diga para quem está ao seu lado: o homem busca religião, Deus busca relacionamento. A gente chega com religião diante de Deus, Deus diz: não, 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 não. Religião é aquele negócio que você vai uma vez na igreja por semana e para você tá bom. Eu não quero isso, eu quero relacionamento. Relacionamento é 24 horas por dia, é o tempo todo conectado comigo. Relacionamento é isso. Eu não quero religião, eu quero relacionamento. Mas o homem quer religião, porque assim ele vive isolado do Criador. Isso lhe dá independência. Isso lhe faz um rei independente. Meu Deus. Perceba que à medida que Deus quer que Israel seja um reino de pessoas que servem pessoas, mas Israel rejeita isso. Rejeita essa proposta. Eles chegam a Samuel e dizem: Samuel, estamos cansados desse negócio de Deus ser o nosso rei. Estamos cansados. Nós queremos ser como as outras nações da terra, que todos têm um rei físico. Só nós que não tem. Nós queremos um rei em que a gente tenha que se curvar, disseram a Samuel. Nós queremos um rei em que a gente tenha que presentear ele. Uau, que loucura! Queremos um rei que nos dê impostos. Você já pensou numa loucura dessa? Era uma nação sem imposto. Era uma nação sem que está dando honra para homem. Era uma nação cujo Deus era o centro. E eles disseram: não, 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 não. A gente está cansado de Deus ser o centro de tudo. Esse negócio de só Deus que abençoa, Deus dá isso, Deus dá aquilo outro. Tudo tem que depender de Deus. A gente quer depender do homem. E Samuel disse: mas vocês estão rejeitando a mim. Eu vou falar com Deus. Tá? Eu emburrei, fui lá, emburrou. Ficou emburrado e foi lá falar com Deus. Deus, o povo me rejeitou. Deus disse: que conversa é essa, rapaz? O que você está com esse beiço aí? Beiço caído. Levanta esse beiço, rapaz. O povo não te rejeitou. O povo rejeitou foi eu. É você o rei? Não, senhor. É você que governa? Não, senhor. O que você é? Sou profeta.
Você fala a palavra de quem? A tua. Você obedece a quem? O Senhor. Então rejeitou quem? O Senhor. Então tira o beiço. E Samuel disse, tá bom, eles rejeitaram o Senhor. Aí Deus disse, então vamos dar quem eles querem. Um cara que aparecer grandão lá em Siló, você unge como rei, beleza? Beleza. Aparece um cara grandão, todo mundo diz, uau, que homem bonitão. Esse cara aí, filho de Quis, esse homem é bonitão. Samuel diz, vou ungir o rei. Ungiu ele rei. O cara apareceu lá porque deu conta, ele era pastor, mas deu conta de perder o fruto de seu pastorado, das suas jumentas. O cara deu conta de perder jumenta. Ele é tão inteligente que deu conta de perder a jumenta do pai. Calcula isso, irmão. Jumenta nem galopa, irmão. Você correr ao lado de uma jumenta, você alcança ela. E o cara deu conta de perder a jumenta. Tu calcule a sabedoria do indivíduo. Israel desceu. Agora dá uma olhadinha para o irmão que está pertinho de você. Diga assim, você não já fez uma besteira dessa não? De trocar a sabedoria do eterno por um cuidador de jumento? Uau! O que deu? A nação perdeu o eterno. Davi quis restabelecer isso, mas o povo já estava entranhado no seu coração as paixões pelo governo do mundo. Então agora Israel, em todos os seus reis, afundaram na sua dissolução. As nações se dividiram e se tornou Judá e Israel. Igualmente os reis dessas nações, todos eles decidiram ser independentes de Deus. Com exceções, é claro, de alguns, mas mesmo esses alguns fizeram escolhas erradas. Reis como Ezequias, que andaram com o Senhor durante um bom tempo, de repente achou que poderia andar sozinho e perdeu tudo aquilo que havia feito. Gente que decidiu ser independente e abraçar a mesma proposta que o diabo fez a Eva. Então os reinos se perderam. E a proposta de Deus de Israel ser a nação que estabelecesse o reino de Deus na terra, Israel rejeitou. Primeiro Adão rejeitou. Agora Israel rejeitou. Que triste. Imagine como fica o coração de um Deus, de um rei, duas vezes rejeitado. Então, ele se lembra que lá atrás, no dia mais triste dele, em que o Adão o trocou por a serpente, ele disse, vai chegar o dia e vocês não perdem por esperar, que a semente da mulher vai nascer, será teu inimigo, você vai ferroar o calcanhar dele, mas a semente da mulher vai nascer, vai crescer, e vai esmagar a tua cabeça, e vai restaurar o reino outra vez. Todas as vezes, imagino eu, que Israel deixava o Senhor olhava lá para trás e dizia, eu empenhei uma palavra, eu empenhei a minha palavra, e o reino tem que ser restaurado. Quando Israel decide deixá-lo deliberadamente, e ele enviou profetas, ele suplicou, ele diz, volte a mim, arrependam de seus pecados e eu os livrarei. Mas Israel rejeitou. Então tem hora que dá para olhar Deus no Antigo Testamento quase dizendo, eu vou destruir tudo, mas ele olha lá para trás e diz, eu empenhei uma palavra de restabelecer o meu reino, e eu não volto atrás na minha palavra. Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Ele diz, eu empenhei uma palavra, doa o que doer aqui dentro, mas eu vou fazer a minha palavra se cumprir. Então ele decide. Israel escolheu errado outra vez. Então ele começa a derramar a sua palavra. Venha comigo no Salmo 2, por favor, ligeirinho. Veja como Deus começa a fazer. Israel o rejeita completamente.
Então ele começa a derramar o seu bálsamo. Ele começa a se lembrar da promessa. Ele começa a se lembrar de Gênesis 3:15. E toda vez que ele se lembra, ele partilha com alguém. Diga para quem está ao seu lado, todas as vezes que Deus se lembra da sua promessa, ele partilha com alguém. É por isso, irmão, que de tempo em tempo se levanta um profeta para te dizer que ele não esqueceu de você. É porque ele se lembrou da promessa que fez e ele partilhou com alguém, e alguém foi falar para você. Alguém foi lembrar você. Oh, aleluia. E ele decidiu partilhar. E olha o que o salmista canta. Salmo 2, verso 1 ao 6 apenas. Porque conspiram as nações, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os príncipes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido Cristo, dizendo: rompamos as suas cadeias e sacudamos de nós as suas algemas, isto é, queremos ser independentes de Deus. Aquele que está entronizado nos céus se ri e zomba deles. Então lhes fala na sua ira, e no seu furor os confunde, dizendo: eu ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Ele está dizendo: vocês podem falar o que vocês quiserem, mas o meu ungido já está separado. O meu rei já está separado. Ele vai vir sobre a terra, vocês queiram ou vocês não queiram, vocês aceitem ou vocês não aceitem, ele vai vir, já está ungido. Vai comigo ligeirinho, por favor, corre comigo. Isaías capítulo 9, verso 6 e verso 7. Aqui está a resposta. Ei, segura a tua Bíblia aberta aí. Pergunte para o teu irmão assim: por que Deus não tirou do homem lá atrás o desejo de domínio, de governo das nações? Por quê? Por quê? Pergunta, por quê? Olha a resposta. Olha a resposta. Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do aumento do seu governo e paz não haverá fim. Reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o fortificar em retidão e justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Uau, glória seja dada a Ele. Uou. Olha o que Deus está dizendo: eu não vou tirar o desejo de governo, de domínio do coração do homem, porque ele vai alimentar isso, e um dia ele vai olhar para a crise no mundo e vai desejar um novo governo. A crise vai aumentar, eles vão governar, vão lutar, e vai vir um mais ímpio que o outro, um mais derrubado que o outro, um mais nojento que o outro, um mais imundo que o outro, e vai chegar um dado momento que eles vão dizer: nós queremos um rei diferente, queremos um rei de justiça, queremos um governo diferente. Aí ele está dizendo: e quando o meu reino chegar, não vai ter fim, de mar a mar ele vai reinar. Então ele não tirou, porque ele diz: é o cenário preparado para o meu filho. Eles vão querer um governo diferente. E essa promessa diz: o governo novo vai chegar, um reino novo vai chegar. O verso 7, de maneira poderosa, diz: esse governo não vai ter fim. Diga para quem está ao seu lado: você pode até não pregar, você pode até ficar calado, você pode até se esquecer, não tem problema. Ele já empenhou uma palavra, e ele diz: o meu governo não vai ter fim. O mundo todo vai conhecer o meu governo.
Então, se você não pregar, ele vai levantar outro. Se você não quiser a oportunidade, ele vai levantar outra igreja. Mas o mundo inteiro vai saber desse governo. O mundo inteiro vai saber dessa novidade. E a última frase do versículo 7 diz: o zelo do Senhor é quem fez isso. Significa, ele olhou lá atrás a sua promessa e diz: eu tenho que cumprir o que empenhei. Todas as vezes que ele se lembra da sua promessa, ele partilha com alguém. Vem comigo, por favor, rapidinho, mais um texto. Olha o que Jeremias diz. Primeiro o salmista canta, Isaías profetiza, e Jeremias libera uma palavra. Jeremias capítulo 23, o capítulo pastoral. Perceba, versos 5 e 6. Olha o que diz o texto. Vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, um rei que reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Este será o seu nome, com que o nomearão: o Senhor. Qual é o nome mesmo? Bem alto, qual é o nome mesmo? Justiça. O Senhor. O Senhor. Perceba. Vem comigo rapidinho, por favor. Se Jeremias libera uma palavra, Daniel disse: eu não vou ficar de fora desse negócio. Deus partilhou comigo, então eu vou falar para o povo. Vem comigo, profeta Daniel, capítulo 2. E disse no verso 44 do capítulo 2: mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. O Daniel diz: eu quero profetizar mais do que todo mundo, porque Deus partilhou comigo muita coisa, então eu quero profetizar mais do que todo mundo. O capítulo 4 de Daniel, verso 34 e 35, vem comigo, por favor. Olha o que ele libera. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Verso 35, todos os moradores da terra são reputados em nada. Segundo a sua vontade, ele opera no exército do céu e nos moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer o que é que está fazendo. Esse reino vai vir, e ninguém vai impedir. Esse reino vai vir, e ninguém vai impedir. Diga para quem está ao seu lado: esse reino vai vir sobre a sua vida, e o diabo não vai impedir. Esse reino vai vir sobre a sua casa, e o inferno não vai impedir. Esse reino vai vir sobre o seu negócio, e o inferno não vai poder impedir. Mas Daniel estava cheio de coisa, partilhado. Veja o que ele escreve no capítulo 7. Eita, homem abençoado. Verso 13 e 14, olha o que ele diz: eu estava olhando nas minhas visões de noite, e vi que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Olha só o que ele libera.
Irmão do céu, leia comigo, veja comigo. E foi-lhe dado, o ancião de dias deu ao que parece um cordeiro, filho do homem, e foi-lhe dado domínio e glória e um reino, para que todos os povos, nações e língua o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Verso 18 do mesmo capítulo 7. Vamos ler todo mundo junto. Mas para todo sempre. Ai, eu estou pegando fogo. Oh, aleluia. Ele partilhou com o Daniel, mas ele estava tentando se conter, mas ele não conseguia. Todas as vezes que ele olhava para o cenário, ele se lembrava da promessa. Aí ele diz: eu vou partilhar com mais um. Chamou Obadias e disse: Obadias, vem cá, eu vou partilhar com você. Verso 21 termina dizendo assim, ó: subirão salvadores ao monte de Sião, para julgarem as montanhas de Esaú, mas o reino será do Senhor. Pode subir gente para todo monte, mas o reino será do Senhor. Aí Deus diz: eu quero partilhar com mais um, rapidinho, mais um. Olha o que Miqueias profetiza. Corre na sua Bíblia comigo. Miqueias, por bondade. Miqueias, capítulo 5, verso 2 e 3. Olha o que Miqueias diz, rapidamente. Oh, aleluia, olha o que diz aí. Mas tu, Belém, Efrata, posto que pequeno entre as milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde a promessa que eu fiz. Ele está dizendo, desde o Gênesis 3:15, eu estou me lembrando, e eu estou partilhando com você, Miqueias, desde aquele tempo antigo, desde os dias da eternidade. Portanto os entregará até o tempo em que está de parto, tiver dado à luz, então o restante dos seus irmãos voltará com os filhos de Israel. Oh, glória. Ele disse, eu estou me lembrando. Você poderia ler até o versículo 5, se você quisesse ler em casa, mas ele estava tão olhando a promessa. E ele diz, eu tenho que cumprir a promessa. Então, eu vou terminar. E ele diz, eu vou partilhar com Zacarias. Capítulo 14, verso 16. Então, todos os que restarem, de todas as nações, que vierem contra Jerusalém, subirão de ano em ano, para adorar o Rei, o Senhor dos exércitos, e celebrar a festa dos tabernáculos. Ele está falando do reino do milênio. Quando ele chegar, não vai ter fim. Ele queria terminar. Então ele disse, eu quero, mas todas as vezes eu me lembro de algo. Então chamou Malaquias, sabe, aí o Malaquias não se aguentou e escreveu. E olha o que ele escreve no capítulo 4, verso 1 ao 6, eu vou ler para você só escuta. Certamente, aquele dia vem, arderá como fornalha, todos os soberbos, e todos os que cometem impiedade, serão como restolho, e o dia que está para vir, os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramos. Mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. E saireis, e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhes mandei em Horebe para todo Israel, os estatutos e os juízos.
Vede, eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ah, irmão, quando ele termina de profetizar, Deus diz assim: agora eu não vou partilhar mais com ninguém, vou segurar a palavra, vou ficar quieto 400 anos. Então ele olha a Grécia avançar, ele olha os reinos se destruírem, ele olha a Babilônia cair, ele olha as nações se dissiparem, ele olha Roma se levantando e dominando Israel. Ele escuta o clamor de Israel e ele diz: eles me rejeitaram. Eles me rejeitaram, eu falei tanto, mas eles me rejeitaram. Mas então ele olha lá atrás e ele diz: mas eu empenhei uma promessa. Mateus capítulo 3, verso 1. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino. Então Deus disse: Malaquias, você não é o último. O último que eu vou partilhar é um moço vestido de pele de camelo, que come mel e gafanhoto. Ele não tem aparência nenhuma, mas tudo que ele vai pregar é que o meu rei acabou de descer, é que o meu reino acabou de chegar, é que o reino acabou de chegar, é que o reino acabou de descer. Então João começou a anunciar: arrependei-vos, porque é chegado a voz do reino de Deus. E ele prega durante algum tempo. De repente Herodes o prende. Quando Herodes o prende e Jesus soube, então Mateus diz assim: quando prenderam a João, desde esse dia Jesus começou a andar pela Galileia e a pregoar as boas novas, dizendo: arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou.